Discussão única do PLE número 019/2021, projeto de lei do Executivo. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto: estabelece as normas municipais para a implementação da arrecadação de bens vagos no município de Jacareí e dá outras providências. Apresentação do projeto. Projeto de lei número 17, de 1 de outubro de 2021. Prefeito Municipal de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os imóveis urbanos privados abandonados, cujos proprietários não possuem a intenção de conservá-los em seu patrimônio, ficam sujeitos à arrecadação pelo município nas condições de bem vago. Parágrafo 1º. Considera-se imóvel abandonado aquele vago sem manutenção que resulta em problemas de ordem ambiental, estética, sanitária ou de segurança. Parágrafo 2º. A intenção referida no caput será resumida quando, decorridos 5 anos de inadimplência do ônus fiscais instituídos sobre a propriedade predial e territorial urbana, for verificado que o proprietário cessou os atos de posse sobre o imóvel. Parágrafo 3º. O procedimento de arrecadação de imóveis urbanos abandonados observará o dispositivo em ato do Poder Executivo Municipal e, no mínimo, inciso 1º, abertura de processo administrativo para tratar da arrecadação. Inciso 2º, comprovação da situação de abandono e da inadimplência fiscal. E, inciso 3º, notificação ao titular do domínio para, querendo apresentar impugnação no prazo de 30 dias, contando da data de recebimento da notificação. Parágrafo 4º. A notificação do titular de domínio será feita por via postal com aviso de recebimento e será considerada efetuada quando comprovada a entrega no endereço. Parágrafo 5º. Os titulares de do domínio não localizado serão notificados por edital, do qual deverão constar, de forma resumida, a localização e a descrição de imóveis a ser arrecadado para que apresente impugnação no prazo de 30 dias, contado da data de notificação. Parágrafo 6º. A abertura do processo administrativo de que se trata o inciso 1º do parágrafo 2º será determinado pelo Poder Público Municipal ou a requerimento de terceiro interessado. Parágrafo 7º. A ausência de manifestação do titular de domínio será interpretado como concordância com a arrecadação. Artigo 2º. Atendidas as diligências e evidenciadas as circunstâncias que caracterizam a condição do imóvel como bem vago, poderá o chefe do Executivo Municipal declarar o imóvel abandonado, sujeito à arrecadação, ficando este sob a guarda do município de Jacareí. Parágrafo 1º. A declaração de abandono do imóvel será averbada na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 2º. Respeitado o procedimento de arrecadação, o município poderá realizar diretamente ou por meio de terceiros os investimentos necessários para que o imóvel urbano arrecadado atinja prontamente os objetivos sociais a que se destina. Parágrafo 3º. Na hipótese de que o proprietário reivindicar a posse do imóvel declarado abandono durante o decurso de prazo de 3 anos a que se refere o artigo 1276 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, fica assegurado ao Poder Público Municipal o direito de ressarcimento prévio em valor atualizado das despesas em que houver incorrido, inclusive aquelas tributárias, em razão do exercício da posse provisória.
Artigo 3º. Decorrido o prazo de 3 anos da declaração de imóvel abandonado, sujeito à arrecadação e não havendo manifestação do titular do domínio, poderá o chefe do Executivo Municipal decretar a arrecadação na forma do artigo 1276 do Código Civil. Parágrafo único. Transcorrido o prazo sem manifestação do proprietário, será registrada a propriedade em favor do município de Jacareí, servindo o decreto de arrecadação como título hábil à transferência de propriedade. Artigo 4º. Os débitos fiscais relativos ao bem imóvel arrecadados somente serão cancelados após a transferência do domínio ao município de Jacareí. Artigo 5º. Os imóveis arrecadados pelo município poderão ser destinados aos programas habitacionais, à prestação de serviços públicos, ao fomento da REUB-S ou serão objetos de concessão de direito real de uso a entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, assistenciais, educativos, esportivos ou outros de interesse do município. Parágrafo único. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetuado diretamente pelo poder público ou por meio de alienação ou concessão a terceiro. Artigo 6º. A comprovação da situação de abandono com presença de risco urbanístico ambiental ou elevado estado de deterioração, sem que haja inadimplência fiscal, autoriza a ação fiscalizatória do município de Jacareí para compelir o proprietário ao cumprimento da função social, sob a pena de parcelamento, edificação ou utilização compulsória e perpétuo progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em títulos e demais medidas previstas na legislação aplicável. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal de Jacareí, Isaías José de Santana. A mensagem. Tenho a honra de submeter à análise dessa Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que estabelece normas municipais para a implementação das arrecadações bem vagos na forma que especifica, dispondo sobre outras providências. O projeto de lei regulamenta o procedimento de declaração de bens abandonados e a arrecadação desses para fins de interesse público. Justifica-se a presente propositura com o objetivo principal de destinar a bens imóveis considerados abandonados no município de Jacareí ao imprescindível atendimento de suas funções sociais da propriedade. Nesse sentido, tem-se consolidado na Constituição Federal de 1888, no que dispõe o inciso 23º, no artigo 5º, o preenchimento pela propriedade de sua função social, qualificando-a como direito fundamental, salientando em seu parágrafo 2º, artigo 182, o cumprimento da função social para a garantia do bem-estar dos habitantes. Vinculado ao disposto constitucional, a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, em seu artigo 39, sob égide do devido cumprimento da função social pela propriedades da cidade, assegura o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Por conseguinte, nos termos do caput do artigo 1276 do Código Civil, foi instituída a instrumentalização do ato de arrecadação, de forma a munir o poder público para fazer frente à problemática de inúmeros bens abandonados sem estarem cumprindo as suas funções social perante a sociedade. Assim, atinente a reforçar a importância desse instituto jurídico como ferramenta de regularização fundiária de imóveis, artigo 64 e 65 da Lei Federal número 13.465/2017, confere natureza de finalidade pública ao ato de arrecadação, pois, estando bens imóveis abandonados pelo pretérito proprietário, auferem evidente desinteresse de toda a sociedade quanto à não efetivação da respectiva função social. Destaca-se
a definição de imóveis vagos no termos do projeto de lei, conferida àqueles cujo o proprietário não detém pretensões de assenhoreá-lo e a mínima intenção de conservá-lo em seu patrimônio, bem como, resumidamente, aqueles que o proprietário, cessados os atos de posse sobre o imóvel, não procurou adimplir os ônus fiscais instituídos sobre a propriedade predial e territorial urbana, no prazo de 5 anos. A proposta viabilizará uma melhor adequação quanto aos bens imóveis que estejam inoperantes com a função de propriedade preconizada pela Carta Maior, comportando ao intuito arrecadatório a função de melhorar o desenvolvimento das políticas urbanas do município. Por fim, ressalta-se que o projeto de lei repousa êxito legal, conforme dispõe o artigo 64 e 65 da Lei Federal 3.465, de 11 de julho de 2017, em congruência com os parâmetros do artigo 1276 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e dos artigos 8º e 39º da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, o projeto de lei é encaminhado para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Assina prefeito José José Santana, prefeito municipal de Jacareí. Bom, a presente propositura, ela tem a intenção de aqueles imóveis abandonados há muito tempo, em que já esteja deteriorando, está causando problemas ambientais, urbanísticos, tudo mais, e que também o proprietário não paga os seus impostos há mais de 5 anos, estão sujeitos a ter essa arrecadação de bens. Por quê? Porque, infelizmente, esses imóveis que estão abandonados, muitas vezes o proprietário faleceu, não tem nenhum herdeiro, ou mesmo existe uma briga em família para a aquisição daquele bem, então os proprietários acabam não recolhendo os seus impostos e fica um bem parado, aí devendo para a prefeitura. Então, a presente propositura, ela tem a intenção de resolver esse problema. Agora, existe o lado legal, que o Código Civil, ele prevê, o Estatuto da Cidade também, e a Constituição de 88, ela prevê essa questão da arrecadação de bens. Muitos municípios já têm a lei, tá? Jacareí está se adequando para que realmente ela possa estar dentro, estar atualizado em relação a essa legislação no caso. É importante destacar que, assim como está dando um prazo de 3 anos, né, para eles poderem estar quitando essa dívida com a prefeitura deverá mandar para essa casa um projeto de lei sobre anistia, para que realmente essas pessoas possam pagar essa dívida com a prefeitura. Passado 3 anos, e quando não houver o pagamento, tá, para quitar essa dívida com a prefeitura, pode ocorrer a arrecadação desses bens. E esses bens, como eu disse na minha leitura, eles serão destinados a projetos sociais, tá? Principalmente questão da REURB, que seria a regularização fundiária, social, tá? E também poderá ser utilizado por entidades que muitas vezes procuram a prefeitura, querendo um espaço para que essa entidade possa funcionar. E não são poucos, são muitas entidades que procuram a prefeitura, tá? No sentido de ter um espaço para que a sua entidade possa exercer a sua função. Tá? Então, por outros motivos também, essa arrecadação de bens vai ser útil para o município, tá? Principalmente
eu vejo na questão ambiental, a questão, por exemplo, de pragas urbanas, no caso, que seja aí morcegos e tudo mais, que seja aí os pernilongos, né? Tá? A própria dengue, que pode estar sendo acumulado nesses espaços abandonados, no caso. Então, eu peço aqui aos nobres pares que votem favoravelmente a esse projeto de lei, tá? Que possamos realmente dar um avanço para a nossa cidade. Então, conto com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Boa tarde novamente a todos. Eu quero dar minha contribuição na discussão desse projeto, iniciando dando os parabéns ao prefeito Isaías pela propositura, por estar trazendo a essa casa um projeto diferenciado e que, ao estudar esse projeto, eu já fui procurador fiscal do município, sei muito bem essa realidade, a dificuldade que a gente tem com alguns imóveis parados, alguns imóveis que enfeiam a cidade, talvez essa seja a palavra, não deixa a cidade crescer. Eu fico muito satisfeito de estar recebendo esse projeto do prefeito e estar votando favorável. E me apego aos princípios, vereador Edgar. O princípio da finalidade, da funcionalidade, até mesmo da supremacia do interesse público sobre o particular, porque, nesse caso, o poder público tem a obrigação de puxar as rédeas e traçar uma diretriz, traçar um plano de desenvolvimento para o município. Nós tivemos, no sábado agora que passou, quero dar os parabéns a todos que foram eleitos na eleição do Conselho Gestor do Plano Diretor. Essa peça, o Plano Diretor, que vem do Estatuto da Cidade, que vem de legislações para que a gente possa ter um crescimento ordenado do município, isso está atrelado a esse projeto que nós estamos discutindo hoje. Quero complementar e fazer um parênteses aqui, agradecer ao meu amigo Valdir Capucci, uma pessoa muito atuante na cidade de Jacareí, que me procurou, acompanha o nosso trabalho, o nosso mandato, e ele me apontou um imóvel localizado na região central, um imóvel grande, um imóvel que poderia ser muito bem utilizado até mesmo pelo poder público, mas é de propriedade particular, e que não podia fazer absolutamente nada nesse imóvel, porque, embora os proprietários estivessem em outro país, existia alguém pagando o imposto. E aí o poder público fica de mãos atadas e não consegue fazer nada. Então, se nós não temos a efetivação da função social do bem, que o imóvel é para se morar, para servir como abrigo, como habitação para as pessoas. Se ele está parado, mesmo que pagando o IPTU, ele não exerce a sua plena função, o poder público, dessa forma, vai agir corretamente para dar uma destinação adequada. Eu espero que a gente consiga, com muita lucidez, com muita maturidade, porque isso vai envolver as finanças do município. Então, a gente tem uma gama de imóveis que a gente poderia apontar e colocar na mesa nesse momento. Mas vai ter que ter uma equipe, vai ter que ter muita sintonia para identificar os principais e começar um trabalho. Mas o pontapé está sendo dado nesse momento. Por isso, vereador Abner, eu acho que a gente tem que pensar para frente, nós temos que olhar o futuro e colocar Jacareí na altura em que ela é, uma das principais cidades do estado de São Paulo, talvez do Brasil, no eixo Rio-São Paulo. Pois não, vereadora? Hernani, eu não sei, eu não entendi muito bem. Eu entendi que no projeto, eu não entendi muito bem sua fala,
quando você diz que se ele estiver em dia com o seu IPTU, o município poderá agir. Esse projeto não, somente se ele não estiver regular com suas arrecadações. O município, ele não estiver pagando o IPTU, aí sim o município poderá agir. Tá? Ele tem que estar, se me corrige, por favor, mas o que eu entendi do projeto foi isso. Somente se o proprietário do bem não estiver em dia e ainda estiver sobre essas questões, ele será sim notificado para fazer as adequações, mas o poder público só poderá receber esse bem aqueles aos quais não estiverem em dia com o seu IPTU. E um pouquinho mais, ele tem um prazo, quando o poder público pede esse imóvel, ele tem um prazo ainda, se eu não me engano, de 3 anos, para acertar essa dívida e poder reaver esse bem. Então, é um projeto muito bacana, mas eu acho que só tentar isso aí. Não, obrigado, vereadora. Até porque no artigo 6º, né, quando eu li que a comprovação da situação de abandono com a presença de risco urbanístico ambiental, aí eu gostaria que o líder do governo só esclarecesse, me deu a falsa impressão que o estado de abandono e a situação do imóvel já fosse o suficiente para que a prefeitura pudesse agir. Sem que haja inadimplência fiscal, é o artigo 6º. Isso. É comprovada a situação de abandono, exatamente. Então, a gente continua, mas mesmo assim, obrigado, vereadora, é porque senão a gente não estaria mudando absolutamente nada do que a gente já tem de legislação hoje. Então, me atentei a essa questão, até citei aqui esse imóvel que foi apontado pelo Valdir Capuzzi. Valdir, espero que daqui para frente a gente consiga aí dar uma finalidade para esses imóveis que hoje levam o nome da cidade de Jacareí de uma forma negativa, para baixo, porque ficam abandonados, as pessoas não têm finalidade para eles, às vezes até mesmo com discussões judiciais, mas o município como um todo, a coletividade, não pode pagar por isso. Então, uma ação tem que ser dada, e eu fico muito feliz do prefeito ter encaminhado esse projeto para cá, e eu vou estar favorável a ele. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir. Gostaria da fala. Quero deixar aqui registrada a minha fala a respeito do projeto, Edgar. É que a preocupação que a gente está tendo aqui, e estou até discutindo aqui a respeito da associação de moradores lá do Parque Minha Lua, no caso. É um terreno que foi doado pelo morador para poder usar lá na comunidade usar, mas está 4 anos parado e lá paga IPTU também. Se esse IPTU está atrasado e não estiver usando o espaço, por ser uma entidade que vai voltar a ter atividade, né, com o futuro, que a gente pensa assim logo, pelo que eu li aqui, entra, né, no critério de posse, é isso? Vereador, o senhor me concede uma parte? Me concede uma parte? Sim. Então, aí a gente entra em outros institutos, né? Então, a gente tem que analisar caso a caso. Pegando, a gente sabe muito bem qual é esse imóvel, conheço lá. Então, eu acho que há possibilidade de ser concedido perdão, né? Tem que ser analisado a capacidade, quem que está hoje como proprietário do imóvel, que é a remissão. Então, nós temos tanto a remissão, que é o perdão, como a isenção para os impostos futuros. Então, por isso que quando eu usei a tribuna e eu disse da coerência, da razoabilidade que tem que ter para gerir, para tocar um projeto desse, porque isso acaba sendo um projeto na cidade. Tem que ter muita parcimônia, porque senão a gente acaba aí pegando algum imóvel, deixando uma pessoa desabrigada,
mas sem pensar na realidade daquela pessoa que ela não está pagando porque ela não tem possibilidade hoje. Entendi. Então, a mesma preocupação é essa quantidade. Lá no Jardim Luiza também é a mesma situação. É uma entidade. E muitas das vezes a gente vai pedir o perdão da dívida da entidade, ela não é aceita, ela é recusada. E fica a dívida lá. Já fizemos, às vezes, quando eu fui até presidente da associação, a gente fez até uma arrecadação no bairro para pagar a dívida, foi pago. O Hernani também foi presidente, correu atrás, conseguiu resolver, mas a dívida continua. Então, a minha preocupação é perder um terreno que é da comunidade, entendeu? Só isso que eu queria entender, se em cima desse projeto pode prejudicar a entidade, Edgar. Senhor presidente, quero falar daqui mesmo. Só o que não ficou para mim assim claro, o que não ficou claro aqui, porque o imóvel está abandonado. Está lá o imóvel abandonado sem que a pessoa, ela perdeu um filho, ela perdeu o marido, e ela não tem ninguém, ela não tem alguém que apoie ela. Inclusive, tem pessoas na cidade que estão em situação de vulnerabilidade, total abandono. Total abandono. Muitos vereadores aqui já passou por situação no gabinete dele, de ter uma senhorinha que foi abandonada pelo filho, pela filha, por parente que mora longe, e está aí na cidade, situação vulnerável. E ela tem lá um bem que ela não consegue mover uma palha. Não consegue mover uma palha, não tem ninguém por ela, não tem ninguém para interceder por essa senhorinha, por esse senhor, ou pelo filho que ficou e hoje em dia está com problema, hoje tem que ter alguém para ajudar ele. Eu quero saber, nesses casos, o que a prefeitura vai fazer nesses casos. Ela foi abandonada, o imóvel também está abandonado, temos 2 abandonos. Abandono familiar e abandono do imóvel. Nesse caso, vereador Edgar, que é um caso assim bem complexo, imagina uma pessoa dessa perde um bem imóvel que ela tem. O poder público tem que dar uma orientação aqui nesse projeto, eu acho que tem que fazer isso, com respeito às pessoas que estão em situação vulnerável de abandono. Porque tem muitas pessoas em Jacareí que estão nessa situação. E deve entrar aqui também nesse projeto, como que vai fazer para acolher essas pessoas? Porque, um exemplo, eu tenho um imóvel lá, a pessoa tem um imóvel que custa R$150 mil. 150 mil reais. A dívida dela passa dos 70 para 80 mil. 80 mil reais. Ela não tem condição nenhuma de pagar uma dívida dessa e nem negociar com a prefeitura e está numa situação deplorável. E aí? Como que vai ficar a situação desta pessoa? Como será a parcela dessa pessoa que nós acompanhamos, que nós damos um ombro amigo, ajudamos ela, a prefeitura vai entrar com alguma coisa, vai ter um jurídico para ajudar ela, porque tem que ter um amparo também na lei. Porque sem um amparo na lei, a pessoa perde o bem dela e fica a ver navio. O bem dela vai para quem? A pessoa não responde mais por si. Eu tenho encontrado dificuldade no gabinete com pessoas assim, que não estão mais respondendo por si. Aí um projeto desse, imagina a pessoa perde o bem dela. O que o prefeito vai fazer para amparar essas pessoas? Pois não, vereador? Gostaria de uma parte, e até peço aqui à administração e ao jurídico aqui da casa, eu gostaria de fazer uma emenda, senhor presidente, porque eu acho que nós temos muitas coisas para serem detalhadas com relação a esse projeto. Porque é complexo. Para mim, a legislação é muito clara, ela é pertinente, voto favorável, mas a emenda que eu gostaria de fazer, e aqui fica aberta a franquia de todos os vereadores, é no sentido de que haja uma regulamentação através de decreto. Porque no artigo 7º, já fala que ela entra em vigor após a sua publicação. Mas se nós tivermos um decreto especificando que o proprietário vai ser notificado, que vai haver... já está aqui no artigo 3º o prazo de 3 anos, já está muito claro para mim,
mas alguns detalhes de procedimentos ainda a gente pode ter dúvida e a gente não sabe como o Poder Executivo vai agir. Até porque, vereador, o senhor como advogado, essa situação que eu estou falando, tem lá uma pessoa vulnerável, que não tem cabeça para nada. Quantas pessoas já perderam alguns bens sem saber o que fazer? Vamos pegar você, vamos colocar você ali para ficar no asilo, entendeu? Vamos vender essa casinha, ô mãe, e vamos colocar você ali. Deixou ela no asilo, vendeu a casa, a pessoa perdeu tudo. Então, um exemplo, está lá, senhorinha, só tem um bem, só tem um bem. Tem que ter algum amparo aqui, né? Uma remissão para esse tipo de pessoa, para não perder, porque nesse tipo de pessoas que existe na cidade, é isso que eu queria saber. Como que vai ser um amparo para elas, na parte jurídica? Só para concluir, aproveitando aí a parte que o senhor está me concedendo, eu gostaria mesmo, de forma verbal, fazer essa emenda, incluindo como artigo 7º, que o Poder Executivo terá 90, 120 dias, acho que é um prazo razoável para regulamentar a presente lei, e depois segue com o parágrafo 8, com o artigo 8º, né, que entra em vigor, mas dependendo aí dessa regulamentação. Ainda com a fala, vereador Edgar Sasaki, nesse caso que eu falei, né, tem alguma colocação com respeito a essa situação como líder do governo? Porque tem pessoas vulneráveis na cidade que não tem condição de arcar com as despesas do imóvel e ela está em situação de vulnerável, né? Como que o prefeito vai amparar essas pessoas para que elas não percam os seus imóveis? Na verdade é o seguinte, né, pastor? Existe a possibilidade, né, no caso do tipo do rendimento da pessoa, a pessoa entrar com remissão também, tá? Então existe essa possibilidade também, pastor. Tá? Não é só... Com respeito às pessoas que não respondem mais, só um minuto, vereadora. Com respeito às pessoas que não respondem mais por si. Nós temos acompanhado pessoas que não respondem mais por si. Um exemplo. Mas deve ter e aí, algum como tutor, que vai né? ficar? Esse projeto é um projeto de bem vago, ou seja, não está sendo ocupado por ninguém. Então, as pessoas as quais têm algum problema com parcelamento, no caso que o senhor citou, procurar, sim, a administração pública. O senhor também pode fazer esse encaminhamento e também procurar o Alex, o presidente da Prolar, ao qual estará à disposição para responder todos esses questionamentos. O projeto em questão é sobre bens vagos, não é bens ocupados. Mas tem pessoas que ela tem uma casa, não tem condição de pagar e ela vive de favor em outro lugar. Entendeu? Porque a situação não dá para arrumar para nada. Mas se ela tem tem pessoas uma casa, assim. Não, uma casa. Se ela tem uma casa e ela não ocupa e vai morar em outro, me desculpa, alguma coisa... Não, tem pessoas de idade que estão morando de favor com outras pessoas. Ela não consegue manter. Está virando debate, cada um tem que usar a fala, mas é só essa fala que eu tenho para amparar essas pessoas, porque existem pessoas nessa situação, existem pessoas assim também. Senhor presidente, quero também colaborar aqui nesse projeto de lei e vejo que é um projeto de lei extremamente importante no que diz respeito ao cumprimento da função social da propriedade. E como foi bem lembrado aqui, o projeto visa a arrecadação de bens vagos, ou seja, aquele suposto titular do imóvel, ele perdeu todos os atos de posse e de propriedade. A posse, ela pode ser indireta. A pessoa pode morar em outro imóvel, mas manter a posse daquele imóvel do qual ela é proprietária. São duas coisas distintas, propriedade e posse. Às vezes você tem a posse do imóvel, mas não tem a propriedade, o caso da locação, inquilino. E outros, você tem a propriedade e a posse, não é? E verifico aqui que todo o processo de arrecadação de um imóvel, ele precisa observar todos os princípios que estão na Constituição. Quais sejam? E aqui quero destacar,
o princípio da ampla defesa. A arrecadação desse bem, se vocês atentarem bem, no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 3º, fala: notificação ao titular do domínio, para que, querendo apresentar impugnação no prazo de 30 dias, contados da data do recebimento da notificação. Então, quando se for arrecadar um bem, se verificará lá no cartório de imóveis quem é o proprietário desse imóvel. E aí a prefeitura vai precisar fazer a notificação dessa pessoa, que poderá apresentar defesa e dizer: não, esse bem não está vago, esse bem está ocupado, está sob a minha posse, direta ou indireta. Então, não verifico aqui nesse projeto nenhum vício, nenhum problema que vá arrecadar um bem imóvel sem ter dado a oportunidade da pessoa que é titular do domínio se defender, não é? Então, não verifico nenhum problema, eu vou votar favorável a esse projeto, porque vai ao encontro de um princípio bem antigo, não é? Já, vamos poder dizer que é bem antigo, da função social da propriedade, né? Nós não podemos conviver no meio urbano de imóveis que estejam abandonados. Quantas vezes a gente recebe aqui queixas de que o imóvel está cheio de mato, que o imóvel está frequentado ali por maus elementos que não são titulares daquele domínio. São esses imóveis que visa aqui o prefeito municipal, a prefeitura, arrecadar e transformar ele em melhorias para a cidade, seja com a venda, seja com a ocupação. Então, meu voto aqui será favorável, mas quero deixar aqui, vereadores, um apelo ao prefeito municipal, vereador Edgar Sazak, e os bens vagos da prefeitura. Vou te citar um aqui, bem próximo da gente, que é a antiga biblioteca. Há anos eu tenho falado aqui qual a destinação desse imóvel, que está lá sem nenhum uso, que está lá sem nenhuma ocupação, enquanto a prefeitura paga aluguel e outros imóveis. Então, é nesse sentido aqui que eu vou votar favorável, mas já registrando aqui, espero que a prefeitura esteja acompanhando, vamos dar utilidade ao prédio da antiga biblioteca de Jacareí. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer um requerimento para a gente adiar para uma sessão, mantendo aqui o meu compromisso de apresentar uma emenda para que a gente tenha um decreto regulamentador, que a prefeitura em 90 dias faça esse detalhamento. E eu vou dar um exemplo. Ficou aqui uma discussão salutar quanto à situação de abandono, mas o que é considerado abandono? E o decreto serve para isso. Vai colocar no dispositivo: considera-se abandono imóvel, considera-se aqui, ó, risco urbanístico, ambiental, isso, os procedimentos, como que vão ocorrer no dia a dia, quem que vai autuar, quem que vai estar responsável por isso, qual a secretaria envolvida. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento para a gente adiar para a próxima sessão a votação desse projeto e incluo aqui a emenda para que tenha um decreto regulamentador. Proposta do vereador Hernanes, suspender o projeto por uma sessão. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Proposta aprovada. O projeto está suspenso por uma sessão. Próximo projeto. Próximo projeto.